Hoje o Política em Foco vai conversar com o deputado federal, subtenente Gonzaga. Ele está na sua terceira legislatura, certo, deputado? E a forma de começar o Política em Foco é pedindo que o deputado, que o parlamentar, que o político, né, façam um balanço. E no caso do senhor, queria que o senhor fizesse aí esse balanço, né, avaliando essa legislatura, claro, e o que o senhor imagina que a gente já pode esperar para 2022, com relação às eleições, se a gente já pode se preparar para um clima mais bélico, o deputado subtenente Gonzaga tem a nos falar. Boa tarde, deputado, e obrigado por nos receber. Boa tarde, Diego. Eu que agradeço a oportunidade, mas a sua pergunta é muito difícil de responder em poucos minutos, né? Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo programa, pela oportunidade, agradecer a oportunidade de estar manifestando, falando do nosso mandato. Olha, Diego, o cenário está muito incerto, né? Eu sou daqueles que, muito embora entendendo que toda pesquisa é um retrato de momento, mas eu me oriento, sim, pelas pesquisas. Me oriento no sentido de entender de que elas trazem um retrato e que, portanto, é a partir desse retrato que eu tenho que analisar a realidade. Nós estamos vendo todas as pesquisas, e aí tem alguns que faz um discurso numa perspectiva de ideológica, numa perspectiva de corrupção, numa perspectiva de não compreender ou de não acreditar na metodologia de pesquisa, mas eu parto do princípio que, ainda que eu considere que as pesquisas possam ser manipuladas, mas, via de regra, eu entendo que não são. E quando nós pegamos e analisamos as várias pesquisas apresentadas, nós temos um quadro de uma dificuldade de governabilidade do atual governo, porque ele está perdendo apoio ao longo do tempo, perdendo um apoio daqueles que votaram nele, isso que as pesquisas apontam, né? Há uma certa frustração por parte daqueles que votaram nele, e daqueles que não votaram, não teve um movimento de adesão ao governo pelos resultados. Então, é mais ou menos um pouco que a gente percebe. É um momento muito difícil, uma crise financeira de difícil solução, buscando alternativas, eu diria, momentâneas, milagrosas, como estamos agora, nesse momento, discutindo a PEC dos precatórios, ou seja, um recurso que é uma dívida que o Estado tem para com a população e que, de repente, para resolver o problema de caixa, uma solução imediata, se propõe mudar as regras do pagamento do precatório, quebrando um contrato firmado entre o Estado, os governos, no caso federal, com as pessoas. E é assim, muito triste, porque algumas dessas pessoas demoraram 20, talvez até mais, anos para conseguir ter o seu direito reconhecido pela Justiça. Aí entra numa fila de precatórios que também já tem uma perspectiva de uma demora. Agora se propõe a parcelar esse valor, a quebrar um contrato. Então, isso demonstra que o governo está tendo muita dificuldade de equacionar a crise fiscal. E pelas opções que, ao longo dos últimos anos, foi feito pelos vários governos. É um modelo que, infelizmente, privilegiou, em todos os governos, na minha avaliação, privilegiou o mercado financeiro, garantir o mercado financeiro como financiador de toda a economia do próprio governo, e aí faz com que o governo gaste hoje em torno de 50% do seu orçamento anual com o pagamento de juros e rolar da dívida, e aí os outros 50%, obviamente, fica pouco para todas as despesas. Então, estarmos nesse momento discutindo o precatório como o mecanismo possível agora para liberar recursos, para implementar um projeto social, um programa social, é uma demonstração de uma grande dificuldade. Assim como foi uma grande dificuldade a PEC 186, a chamada PEC emergencial, que também tinha o mesmo objetivo. Portanto, o momento atual do governo é um momento delicado. E, na minha perspectiva, ele não conseguiu entregar também a sua principal agenda, nem a agenda conservadora que ele
atraiu um volume expressivo de apoiadores, de votos, nem a agenda da segurança pública, porque, para além do pacote anticrime do Sérgio Moro, que ele, de certa forma, abriu mão, né, da condução da segurança pública a partir do Sérgio Moro, também não teve outra entrega, né? A única entrega concreta que teve foi do pacote anticrime, que até agora, pelo que eu compreendo, não resultou em algo concreto, né? A gestão do sistema permaneceu o mesmo modelo partido, não implementou-se completo de polícia. Então, assim, é um momento difícil. O momento futuro, o que vai acontecer em 2022, depende muito dos concorrentes, né? Eu posso ter um péssimo candidato, mas comparando com os demais, ele se torna o melhor. E posso ter um excelente candidato, mas surgiu outros. Então, está cedo para a gente fazer, para cravar, né? Eu falei que gosto das pesquisas, as pesquisas apontam o cenário de hoje. Mas não podemos negar que, em se tratando de uma análise da posição do presidente Bolsonaro, ele vai enfrentar uma dificuldade maior de se eleger do que enfrentou em 2018. Em 2018, o risco dele era não se eleger, né? Esse era o risco. Agora, o risco dele é perder a eleição, né? Perder a presidência, porque a presidência está na mão dele. Então, isso muda totalmente a percepção de ganho e perda, né? Não ser eleito é uma coisa, perder a presidência sendo derrotado na eleição é outra coisa. Então, é um momento delicado, mas que a política vai cuidar disso, a população vai fazer sua opção. Eu tenho esperança de que, seja quem venha a ser eleito, que seja reduzido esse clima de confronto, né? Acho que confronto de ideias é possível, confronto ideológico é possível, mas eu acho que tensionamos muito a sociedade, dividimos a sociedade em sociedade do bem e do mal, de acordo com o que pensa, de acordo com o seu partido. Isso não está correto, né? Nós podemos ser todos do bem e temos percepções diferentes de como vamos conduzir a economia, como vamos conduzir a educação, como vamos conduzir a saúde. Então, são políticas públicas que tem que sempre aparecer alguém com a capacidade melhor do que a dos outros. Mas isso não pode ser, essa percepção diferente e de competência técnica e de gerencial não pode, obviamente, ser fator de divisão da sociedade. Então, a minha preocupação é essa, que a gente não caminhe para potencializar esse confronto que nós estamos vivendo na sociedade. Deputado, até pela sua atuação ser federal, né, em Brasília, eu vou pegar o gancho do que o senhor falou agora de reduzir o clima de confronto e trazer para a nossa realidade estadual de Minas Gerais. A gente está vivendo agora uma situação que ela, lógico, não se aproxima do que foi há 2 anos atrás, que ainda estava muito quente essa negociação, especialmente da recomposição salarial. É um pleito da sua base, é um pleito dos seus eleitores em essencial, né? Em especial, melhor dizendo. Como é que fica esse clima de confronto quando a gente olha para Minas Gerais? Porque o senhor tem uma posição bem contundente, né? O senhor e os demais deputados que compõem essa base da segurança pública já têm sido bem duros com o governador. Então, o que nós podemos esperar, especialmente dessa próxima semana aí, que é quando o governador deve conversar com alguém, deve, acho que desatar esse nó. O que a gente pode, olhando para Minas Gerais, o que a gente pode esperar? Primeiro, eu queria que a sua convicção, que será semana que vem, fosse que acontecesse de fato. Veja bem, a relação no governo de Minas, na realidade, é totalmente diferente. Nós não temos, no âmbito estadual, um confronto ideológico. Nós não temos um confronto partidário, nós não temos um executivo atacando o legislativo, ou o legislativo atacando o executivo. Nós temos os órgãos funcionando. O Poder Judiciário de Minas, em momento nenhum, foi colocado na berlinda, nem pela população, nem pelos seguidores de Bolsonaro, nem pelos opositores de Bolsonaro, nem pelo governo. Então, nós temos uma realidade diferente. O que nós enfrentamos em Minas Gerais é a inflação. Nós temos uma perda remuneratória, que esse confronto ele aconteceria com qualquer governo. Então, diferentemente do plano federal, que esse clima belicoso ele envolve muitos fatores e teve a crise entre os poderes, no Estado não tem crise entre os poderes.
né? O governador nunca questionou publicamente o judiciário, nem o legislativo, e vice-versa. Então, o que nós temos é um confronto ou enfrentamento com o governo, buscando sensibilizá-lo para a necessidade de cumprir a Constituição, de recompor a inflação, que, como você conhece bem, de 2015 até agora, medida pelo IPCA, chega a 44%. Como nós tivemos uma recomposição de 13% em 2019, nós temos, portanto, uma defasagem ainda de 30%, 31%. Então, é disso que nós estamos falando. Mas não se mistura e nem se confunde com o confronto de ordem política e ideológica. É muito mais uma atuação enquanto representação de classe, né, exercendo um papel político, exercendo um mandato, mas unida a uma representação de classe, buscando direitos que nós consideramos sagrados, que é de ter a dignidade salarial que passa por essa recomposição da inflação. Mas eu não tenho nenhuma segurança de que semana que vem vai resolver. Eu estou torcendo. Eu acho que você tem informações aí que nos ajudam, então, para resolver semana que vem. Não. É mais por conta dessa movimentação toda que o governo vem fazendo, né? Na semana passada, hoje, 7 de outubro, nós estamos conversando. Na semana passada já foi encaminhada uma nota, o governador já esteve reunindo com representantes com o presidente do TJ, inclusive para falar do plano de recuperação. Então, é um assunto que não tem mais como protelar, não tem mais como deixar passar. Ele vai ter que, uma hora, parar para olhar, né, e ver isso com calma. Qual que é a sua convicção de que isso... O senhor falou que próxima semana não, mas o senhor imagina que até quando? Até para levar isso para quem está nos assistindo, para a gente acalmar o coração aí. Olha, eu não arrisco criar expectativa em cima daquilo que a decisão não é minha. O que eu posso dizer é que, da nossa parte, das associações, da classe, nós vamos continuar tensionando, isso é real. Nós teremos mais atos, essa semana fizemos um no Detran, mês passado fizemos um na cidade administrativa, nós vamos continuar tensionando. Qual que é o problema nesse momento? O governo reconhece que tem a perda inflacionária, sinaliza uma boa vontade de recompor a inflação, mas, ao mesmo tempo, condiciona a recuperação fiscal. A recuperação fiscal, ela, de novo, nos divide. Então, é uma agenda que não interessa aos servidores. Como diz um amigo meu, é um bombom envenenado, porque ele está doce agora, porque ele poderia trazer a recomposição da inflação, mas a recuperação fiscal congela, ou, pelo menos, impõe uma possibilidade maior de congelar a recomposição inflacionária nos próximos anos. Uma recuperação fiscal de 9 anos é um tempo exagerado para você ficar refém de um controle por parte do governo federal, né? Existe um conselho para fazer a gestão desta recuperação fiscal, que, na verdade, praticamente se transfere a gestão orçamentária e financeira para esse conselho, que são 3 pessoas do Ministério da Economia, né? Então, é você perder, inclusive, a soberania do Estado para o governo federal. E para quê? Para adiar uma dívida, porque não há abatimento da dívida. O que há é o abatimento da prestação. Mas ela vai se recompondo, quando chegar ao final, o Estado estará pagando de novo os mesmos percentuais e mais, terá acumulado uma dívida maior. Então, eu tenho uma séria divergência de que a recuperação fiscal seja, de fato, a solução. A única solução definitiva é o governo federal reconhecer que essa dívida já foi paga. Essa dívida, Diego, ela foi consolidada em 1997, 98, né? Foi num momento importante, porque os estados também não conseguiam fazer gestão e cada um tinha uma bagunça para administrar. E o que o governo federal fez? Absorveu a dívida de todo mundo, né? Foi fiador dessa dívida nos órgãos internacionais, né? Nos bancos internacionais, assume a responsabilidade do pagamento regular dessa dívida e o Estado tem que pagar. Só que os termos da dívida em 97, elas tinham uma realidade econômica do país, o Brasil tinha uma credibilidade. Então, fez esse convênio, contrato, por exemplo, pela Selic.
A Selic já foi a 40%, chegou a 3% agora, mas já está em 8% de novo, chegando a 8% de novo. Então, tem uma variável na correção da dívida que impede que o Estado pague essa dívida. Então, a solução em definitivo era, de fato, repactuar. Em que termos? Na recomposição da dívida. Porque, ao fim e ao cabo, quem paga essa dívida não é a rentabilidade do dinheiro aplicado pelo governo, é imposto. Quem paga essa dívida é imposto. Então, se de fato quisesse resolver, o governo federal teria que recalcular, refazer a base de cálculo, admitir outra base de cálculo, né, tirar o juro sobre juro, por exemplo, deixar juros simples, e você reduziria o volume dessa dívida e daria condição do Estado pagar. Porque Minas Gerais consolidou uma dívida de 13 bilhões, já pagou quase 50, deve 80, e de 4 anos para cá, 5 anos para cá, que não está pagando por força liminar, só o que não foi pago acumula 29 bilhões. Então, e o que a recuperação fiscal faz? Adia esse pagamento. Então, a recuperação fiscal é uma medida burra, tá certo? Então, se nós somos todos entes federados, União, Estado e Município, isso é uma questão orçamentária, uma questão... você poderia, tranquilamente, repactuar essa dívida, colocar outra base de cálculo dos juros e dar condições de pagar e ela acabar. Porque, do jeito que está, ela nunca vai acabar. Então, vem uma recuperação fiscal que apenas adia, alivia o caixa do governo atual e cria um problema para frente. E todas as restrições impostas aos servidores para viabilizar esse acordo, eles não serão recuperados. O Estado vai recuperar a sua capacidade, a União vai recuperar o seu recebimento, mas os servidores não recuperarão mais. Então, nós não podemos concordar com a recuperação. E não concordando com a recuperação, nós entendemos que o governo terá que usar outro caminho, que não passe obrigatoriamente pela adesão à recuperação fiscal. Certo. O senhor, desde que foi eleito a primeira vez, o senhor foi eleito pelo PDT, não é? Sempre. E nos últimos, acho que se a gente colocar desde o início dessa legislatura agora, o senhor vem tendo alguns, vamos colocar numa palavra mais amena, alguns imprevistos, né? Algumas decisões partidárias que o senhor não concorda, e por conta da sua base eleitoral também ser muito ligada à segurança. Como é que está essa sua relação com o partido? O que a gente pode também pensar já de amarras e costuras para o senhor aqui no âmbito estadual também? O que o PDT, o senhor participa, o senhor vem participando das reuniões, o que já se conversa nesse sentido? Veja bem, eu entrei no PDT em 2013, né? Não tinha nenhum conflito com a base. Eu falo sempre, o Rodrigues ficou 14 anos no PDT e nunca foi criticado por estar no PDT. Então, esse clima, essa rejeição começa a partir ali do impeachment da Dilma, a Comissão da Verdade, e depois com a vinda do Bolsonaro. Quer dizer, havia uma resistência com o PDT, mas era menor comigo no PDT por conta da Dilma. Mas quando veio o Bolsonaro, então aumenta essa resistência ao partido, porque o partido não apoiou o Bolsonaro. E agora, no mandato, de fato, o PDT foi um dos partidos que mais acionou a justiça, mais questionou as decisões do Supremo, do presidente no Supremo. Paralelo a isso, nós temos 2 outros fatores. Um deles é o Ciro Gomes, que, infelizmente, ele não consegue fazer nenhuma fala que valorize os militares. Ele sempre tem uma ressalva. Ele foi governador, o irmão dele foi governador em momentos que os militares fizeram movimentos reivindicatórios, como nós sempre fizemos em Minas Gerais, e ele, como não aceita que militar possa fazer movimentos reivindicatórios, ele chama todo mundo de bandido, aqueles bandidos. E agora, por último, em 2020, tivemos ainda um movimento lá no Ceará, que o Cid Gomes, irmão dele, partiu com uma retroescavadeira para cima dos militares. Então, esses fatores, que são decisões individuais de alguns e partidária, do outro lado, ela foi potencializando uma rejeição da nossa base, que em boa medida, na sua maioria, apoiou o Bolsonaro, defende o governo Bolsonaro, quer que o Bolsonaro dê certo, mesmo que façam críticas, mas quer que o Bolsonaro dê certo,
Então, naturalmente, criou-se uma resistência ao partido. Há uma leitura que eu reputo assim, que talvez falta por conta do senso comum e não dos fatos, de que há uma submissão obrigatória minha ao partido, que não é verdade. Eu votei dezenas de vezes diferente do partido, teve matérias que a classe entendeu que não deveria ter sido aprovada, mas que eu concordei, e aí paguei o preço pelo voto. E eu faço uma distinção. O partido, enquanto estrutura da executiva, presidência, militância, e o partido bancado de deputados. A bancada dos deputados aqui na Câmara não tem tido um comportamento contrário aos nossos interesses nas votações. Né? Na Previdência votou conosco, nas matérias de segurança pública tem votado conosco, tem me garantido espaço para trabalhar. Então, a bancada tem tido um comportamento extremamente, eu não diria só respeitoso, mas de valorização ao meu espaço de trabalho aqui na Câmara. Agora, o partido, enquanto executiva, já me puniu 2 vezes, porque eu contrariei a vontade na votação da Previdência, na votação do impeachment. E o partido, enquanto militância, também me rejeita, porque esperava de mim, ou queria de mim, um alinhamento ideológico. Tal. Então, essa é uma dificuldade. Por conta dessa dificuldade, eu já tomei a decisão, já comuniquei, não formalmente, mas informalmente ao partido, eu deixo o partido na janela partidária em março, tá certo? O partido já sabe, mas nem por isso tem deixado de respeitar, né, o meu espaço de trabalho aqui na Câmara, a quem eu sou muito grato. Eu preciso dizer isso com muita tranquilidade, até por uma questão de honestidade com o partido e de respeito. Quer dizer, o partido, enquanto bancada de deputados, tem me permitido e me garantido os espaços de trabalho aqui, de relatoria, de ocupar comissões, de respeitar a minha opinião, de me ouvir nas questões de segurança pública. Eu preciso dizer isso. Né? Agora, o partido, enquanto executiva, por 2 vezes suspendeu os meus direitos partidários. Né? A militância me cobra um alinhamento, ou melhor, um desalinhamento ao Bolsonaro. Então, sair do partido é uma exigência da base, vamos dizer assim, pelo menos sua maioria que manifesta, por conta dessa compreensão. Né? O posicionamento do Cid Gomes com a Reto Escavadeira, o volume de ações que o partido acionou contra o Bolsonaro no Supremo. Então, a decisão está tomada de sair, o partido sabe disso. Como a janela partidária em março, eu estou trabalhando regularmente, o partido continua me garantindo os espaços, mantemos o diálogo, o respeito, e naquilo que, na minha perspectiva, não contraria os interesses da nossa classe, eu continuo votando com o partido, contrario o partido em vários pontos, mas é isso. O que eu preciso agora é de fazer a escolha correta para onde eu vou. Né? Isso ainda não está decidido, e até porque tem legislação eleitoral que foi votada agora, então, para onde eu vou, ainda é um processo em construção. Você já respondeu, então, a próxima pergunta, né? Se o caminho do senhor seria União Brasil também, aí, que está, depois de ontem, né, que já foi oficializado, para qual lado é mais fácil o senhor seguir? Já tem alguma... É um processo em construção, porque a mudança de partido, ela sempre tem um trauma, né? E os partidos querem a gente ou não, fazendo cálculo eleitoral. Então, não adianta eu falar assim, eu voto para tal partido. Se o tal partido que eu escolher fizer um cálculo que a minha presença ajuda quem já está eleito, ou ajuda o presidente do partido, tal, eles me recebem de braços abertos. Se olhar e falar assim, o Gonzaga tem um potencial de voto que pode comprometer a eleição de fulano, Beltrano e Ciclano, né, a minha eleição, ele não vem. Então, o cálculo que todos os partidos fazem ao aceitar uma filiação ou a trabalhar uma filiação é o cálculo eleitoral, certo? Então, por exemplo, um partido não tem coligação mais, então ele tem que fazer o quociente sozinho. Então, vamos supor, um partido que tem um deputado eleito e é candidato à reeleição. Então, ele sabe, baseado na eleição passada, qual que é mais ou menos o potencial de voto daquele partido.
Vamos supor que ele tenha sido eleito com uma votação menor do que a minha. Então, o processo natural é que ele não me quer lá, porque ele trabalha com a ideia de que se eu tive mais votos que ele, eu posso ter de novo, ele fica de fora. Agora, se ele falasse, não, o Gonzaga tem uma votação expressiva, nós vamos fazer 2. Aí ele quer, certo? Então, esse cálculo é quem está me recebendo é que faz. Eu não tenho como fazer esse cálculo. Eu vou fazer o cálculo no sentido inverso. Olha, aquele partido está mais ou menos alinhado com o que eu penso, com o que eu acho que dá para trabalhar, e lá eu tenho potencial de ser eleito. Então, todo mundo faz esse cálculo. Então, é um processo em construção, eu tenho aí 3 meses para poder fazer essa análise, ouvir os colegas, ouvir a base e tomar a decisão. A decisão vai ser tomada, ou pelo menos oficializada em março, que é a janela partidária. Deputado, assim, o último assunto, né? Esses últimos dias aí a gente tem visto uma discussão em torno da quarentena para os candidatos, né? Que precisariam de uma janela não, de um tempo para poder, essa quarentena, logicamente, né? Para poder se candidatarem, especialmente pessoas que saem de corporações militares. Qual que é seu pensamento a respeito disso? O que o senhor acha que podem vir? Quais são as jabuticabas que estão colocando ali também para poder pegar alguém um pouquinho mais na frente? Porque a gente sabe que a última eleição, além do presidente também, né, que é advindo de uma corporação militar, do Exército, também vieram muitos outros candidatos que foram eleitos nessa mesma esteira. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse assunto? Olha, a quarentena eleitoral é uma excrescência, uma agressão, né? Trabalhei contra aqui, aliás, eu fui, posso dizer, a primeira voz a se levantar contra a quarentena e conseguimos, inclusive, no primeiro momento, adesão para excluir os militares. Mas também não é suficiente excluir os militares, porque a quarentena para juiz, promotor também está errado, né? Então, assim, é um revanchismo sustentado por um discurso falacioso. Qual que é o discurso falacioso? De que vocês são carreira de Estado, que, portanto, igual agora na reforma da administrativa, vocês vão continuar com estabilidade, carreira de Estado, portanto, exerce papel que pode influenciar o eleitor, então vocês vão, em razão da profissão, vão influenciar o eleitor, depois se aproveitar disso. É um discurso falacioso, porque usar instrumentos públicos, vamos dizer assim, ou de espaço público, para poder se beneficiar, para ter reconhecido uma personalidade, não é só no exercício da atividade policial, ou da magistratura, ou do Ministério Público. Vamos pegar, por exemplo, aquele líder religioso, seja católico, seja evangélico, que usa da rede de televisão, da concessão pública de televisão, que também é um benefício público, para ficar o dia inteiro fazendo suas pregações, conquistando pessoas e candidato. Também ele está usando. E o que dizer daqueles que o avô foi governador, o tio foi prefeito, o irmão é senador? Então, a esses podem, também não é benefício, usar recurso público, usar as emendas parlamentares, né? É como se, e isso eu percebi aqui, alguns defensores de que da quarentena é buscando uma reserva de mercado, tá certo? Buscando uma reserva de mercado. É como se a profissão dele fosse ser político e, portanto, ele precisa fazer a reserva de mercado da profissão dele. Então, é uma narrativa falaciosa e é inconstitucional. Eu defendo a interpretação de muitos juristas de que o limite da inexigibilidade está na Constituição. Para os militares, qual que é o limite? O limite é, se você tiver menos de 10 anos, você tem que ser demitido. Depois de 10 anos, você agrega por 3 vezes, porque você não pode estar filiado. Então, você agrega no momento que você é candidato, ou seja, no momento que a legislação te obriga a ser filiado para você ser candidato, porque não tem candidato sem filiação partidária no Brasil, então, no momento que ela te obriga a ser filiado, ela te desobriga da função policial militar. Então, não coincide. Daqui para frente, você é obrigado a filiado. Então, daqui para frente, você não tem prerrogativa de um de militar. Você está agregado. Certo? E você retoma isso no final da eleição. E se
Se diplomar, você vai para a reserva. Então, isso está na Constituição. Eu não vejo como a legislação ampliar isso, tá certo? Os outros critérios de inelegibilidade que o militar pode ter tem que ser os mesmos qualquer cidadão. Os impedimentos têm que ser para todo mundo. Do ponto de vista da sua função, da sua condição de militar, é o limite da Constituição. Isso vale para os demais também. Né? Magistratura, por exemplo, o Ministério Público sequer pode estar afiliado e, portanto, ele já tem que dar baixa para poder candidatar. Só que não tem a quarentena desse tamanho. Então, além de uma excrescência, caçar direito político. E aí nós, como diz a própria relatora, num determinado momento, o direito político é mais nobre que qualquer coisa, em se tratando de política. Então, nós consideramos uma aberração, já tinha sido derrotado, voltou para a pauta numa manobra regimental, que eu considero que, em sendo arguída no Supremo, ela cai. Eu não arguí nada ainda, porque ainda tem votação no Senado, pode cair, ainda tem veto do presidente, pode cair. Então, nós vamos arguir só se der tudo errado. Enquanto está aqui no campo político ainda, de deliberações políticas, nós estamos trabalhando para que se reconheça que a Constituição estabeleceu o limite da inelegibilidade pela condição de ser militar ou de ser magistrado. Deputado, muito obrigado. O senhor tem aí agora, se quiser fazer encerramento, fica à vontade, fazer alguma consideração, algo que o senhor julgue interessante, importante, que eventualmente possa ter passado batido por nós. Não, Diego, aqui não passou nada batido, o problema é o tempo mesmo, né? Nós temos vários temas aqui de interesse, seja para aprovar, seja para reprovar, como, por exemplo, a reforma administrativa. Está na pauta aqui uma PEC que altera o Conselho Nacional do Ministério Público, que eu acho um absurdo que estão se propondo. Tem as nossas agendas de segurança pública, eu sou membro do CPP, enfim, temos muitas agendas, mas o tempo esgotou. Eu quero te agradecer, espero ter me posicionado aqui de forma a permitir que os seus espectadores possam fazer uma avaliação do nosso trabalho, do nosso mandato, e que possamos ter espaço para voltar aqui, falar mais um pouco da nossa vida pública, porque nós temos que prestar conta. E quando alguém se dispõe a nos permitir abrir o espaço para nós prestarmos conta, nós temos que aproveitar e, se me der a oportunidade, eu voltarei. Obrigado, deputado. O espaço está sempre aberto. Obrigado.